Olá meus amigos, mais um vídeo chegando aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre casamento, adultério e divórcio, segundo a luz da Bíblia. Eu não sou um especialista nessa área, mas a gente vai ler alguns textos da Bíblia e vamos ver o que a Bíblia fala sobre esses três assuntos, que são ali três assuntos numa mesma linha, não é? Casamento, adultério e divórcio. Naturalmente, uma coisa após a outra, né? Casamento, adultério, traição, fornicação e depois o divórcio. E aí, será que a Bíblia permite a pessoa casar de novo? Em que circunstância a Bíblia permite casar de novo? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Eu quero convidar você a permanecer comigo nesse vídeo. Eu espero que você tenha paciência, tenha tempo, porque, na verdade, é um assunto que não é tão fácil de se tratar num vídeo como este. E se você ainda não foi inscrito, aproveita para se inscrever, acionar o sininho das notificações e também deixar o like. O like é muito importante para fortalecer o nosso canal, para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para muito mais pessoas. É um assunto que é extremamente relevante, porque muitas pessoas se prendem aos textos da Bíblia que falam sobre estes assuntos, entende? Muitas pessoas se prendem. E aí nós vamos ver agora, neste assunto, no decorrer deste assunto, como a Bíblia ela manipula as pessoas, como ela controla as pessoas, ela congela, ela estagna as pessoas, ela paralisa as pessoas no tempo. As pessoas acham que obedecendo à risca, obedecendo ao pé da letra, os textos da Bíblia, elas estão realmente agradando a Deus, meus amigos. Hoje eu e você, como um racionalista, como um ateu, a gente pensa diferente. Mas quando nós estávamos na bolha religiosa, obedecendo a Bíblia, respeitando a Bíblia, não era assim que a gente pensava. A gente pensava exatamente como milhares de pessoas crentes pensam ainda hoje. E a gente vem com esse vídeo, a gente traz esse assunto aqui para ver se a gente consegue quebrar alguns paradigmas, para ver se a gente consegue quebrar, né, esse casulo que prende as pessoas. Porque, ora, meus amigos, é muito importante você viver a liberdade. A liberdade é um bem muito precioso. E não é um livro antigo que vai cercear a sua liberdade. Tá certo? Então, se você é um crente, se você é um evangélico, se você conhece a Bíblia, se você é obediente à Bíblia, então permanece aqui comigo nesse vídeo para você entender o que nós vamos falar. E também eu vou colocar aqui o vídeo do teólogo presbiteriano Augusto Nicodemos, ele que é um especialista nessa área. Vamos ver o que ele vai falar. Será que pode casar de novo? Quantas vezes a pessoa pode casar? O que fala a Bíblia sobre o adultério? E o que é o adultério? Onde começa o adultério? Tudo isso nós vamos ver exatamente agora nesse vídeo, tá bom? Então permanece comigo, já deixa o like para fortalecer o canal. Questão do divórcio e novo casamento. A posição bíblica, conforme eu entendo, é que Deus deseja que o casamento ele seja para todos sempre. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, está escrito que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, mas o meu casamento não foi Deus que uniu, porque tem muita briga, não me dou com meu marido. Mas não é isso que a passagem está dizendo. Todo casamento, é isso que Jesus quis dizer quando ele falou que aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Todo casamento, ele faz parte daquela instituição estabelecida por Deus. Então todo casamento, ele é de Deus. Estou falando aqui do casamento de um homem e de uma mulher, naturalmente. Infelizmente, hoje em dia, a gente tem que fazer esses reparos, né? Então, todo casamento, ele faz parte daquela instituição divina. Então, ninguém pode dizer assim, o meu casamento não foi Deus que fez e, portanto, eu posso me separar. Não. O casamento é uma instituição que foi colocada por Deus na criação do homem, lá no paraíso, antecede a queda, antecede a questão da religião. E o casamento é para ser para sempre, até que a morte os separe. Há apenas duas situações na Bíblia em que o divórcio é permitido, e mesmo assim, por causa da dureza do nosso coração. A primeira situação foi colocada por Jesus,
lá no Evangelho de Mateus, quando ele foi questionado pelos fariseus a respeito da questão do divórcio, e Jesus disse que se alguém deixar a sua mulher, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Com isso, Jesus estabeleceu que, à exceção da relação sexual ilícita, ou seja, o adultério, se o homem largar sua mulher e casar com outra, ele vai entrar no estado de adultério. Então, ele passou, com isso Jesus quis dizer que, em tendo acontecido o adultério, então, nesse caso, o divórcio seria possível. Não é que a gente recomenda o divórcio. Nós nunca recomendamos o divórcio. Pastores bíblicos, eles nunca recomendam o divórcio, mesmo em caso de adultério. O que a gente recomenda é que haja arrependimento, mudança e reconciliação. E eu tenho acompanhado casos em que, mesmo tendo havido adultério, o casal conseguiu perdoar-se e restaurar o casamento, e eles continuam casados e o casamento está indo muito bem. Então, essa seria a primeira situação. A segunda situação foi descrita por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, quando ele estava falando a respeito de uma mulher crente casada com um homem descrente e de um homem crente casado com uma mulher descrente. Ele diz que se a parte descrente quiser permanecer casada com o crente, então o crente não deve abandonar, não deve largar. Ou seja, a religião, o fato de que eu sou crente, meu marido não é, minha esposa não é, isso nunca deveria ser razão para a separação. Nunca deveria ser. Agora, se o descrente, a parte descrente, quiser se apartar, Paulo diz então que se aparte. E nesse caso, o irmão ou a irmã não fica escravo, não fica sujeito a escravidão, de onde a gente infere que, nesse caso, quando o descrente se aparta, o apóstolo Paulo, falando com a autoridade que lhe é dada como apóstolo de Jesus Cristo, ele então permite o novo casamento. Então, em resumo, são duas situações apenas em que o divórcio é reconhecido na Bíblia, possibilitando um segundo casamento, que é em caso de adultério e em caso de abandono por parte da pessoa descrente. Em todos os outros casos, tipo assim, incompatibilidade de gênero, deixei de gostar da pessoa, deixei de amar, etc., não justifica, e a pessoa, se separa por esse motivo, ela deveria não casar outra vez, ou então se reconciliar com o marido, porque não há outra possibilidade, ou não há outras possibilidades para um novo casamento, a não ser exatamente a questão do adultério e do abandono. Essa é a posição que nós encontramos na Confissão de Fé de Westminster, que é a Confissão de Fé adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil e que eu acredito traz a interpretação mais correta a respeito do assunto. Tá aí, meus amigos. Vocês viram aí e ouviram o que o Augusto Nicodemos falou sobre casamento. Ele, na opinião dele, acha que o casamento deve ser um só, não é? O casamento deve ser para toda a vida. A pessoa não deve dissolver o seu casamento, ela deve permanecer casado uma única vez. Não importa como ela esteja vivendo, ela tem que continuar vivendo, tem que tentar a reconciliação, o perdão, mas permanecer num único casamento, porque essa é a vontade de Deus. Ele diz aí claramente que Deus quer que o casamento seja um só, e que é uma questão que excede a religião, excede a questão até mesmo das crenças, não é? Porque foi uma instituição que Deus estabeleceu lá no jardim, não é? Eu só não vejo na Bíblia um cartório lá, né? Não sei se vocês veem na Bíblia um cartório. Não tem, não está dizendo na Bíblia que teve um cartório, que teve uma cerimônia, teve uma celebração, e que Adão casou com Eva e etc. Aquela ideia lá, aquele versículo que fala: e deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne, é uma ideia do autor, do escritor que estava escrevendo o Gênesis. Não é, no caso, não foi Deus quem falou o caso, né? No caso existisse Deus, não foi Deus quem falou. Foi o autor do livro de Gênesis que colocou a opinião dele com relação ao casamento lá. Agora, veja, ele disse que que Jesus, né? Jesus falou que não separe o homem aquilo que Deus uniu. E o Augusto Nicodemos acrescenta ainda mais, abre aspas, ele diz: todo casamento é de Deus, fecha aspas. Ele diz: todo casamento é de Deus, é Deus quem
permite que a pessoa se case, né? Ele disse o casamento entre homem e mulher, né? Não é o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ele diz casamento entre homem e mulher. Todo casamento é de Deus, é Deus que assina embaixo. Então, portanto, ninguém deve se separar, ninguém deve divorciar. Não, de jeito nenhum. Ele diz que os pastores bíblicos, né? Agora, difícil é achar esses pastores bíblicos, não é? Os pastores bíblicos, eles não recomendam o divórcio, mas Jesus disse que, exceto em caso de prostituição, de práticas imorais, não é? É, exatamente. Isso está em Mateus capítulo 5, tá? É o que nós vamos ver agora. Vamos lá, vamos analisar esse texto agora para ver o que foi que Jesus falou aqui. Está aí o texto de Mateus capítulo 5, olha os versos 31 e 32, o que está escrito, segundo falou Jesus e o autor escreveu. Olha aí. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto a não ser, né? Aí a palavra exceto, um quadradinho vermelho, em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera. E aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Pois bem, meus amigos, tá aí. É o texto de Mateus 5 está claramente dizendo aí que não se deve dar carta de divórcio, né? Não se deve repudiar, não se deve repudiar. Mas já que o homem vai repudiar a sua mulher, deve dar uma carta de divórcio. Mas Jesus acrescenta que essa carta de divórcio deve ser apenas por causa de relações sexuais ilícitas. O que seria isso? O que seria? Um adultério? Porque como pode? Qual seria essa relação sexual ilícita? E aí, nesse caso, nós vamos ver ainda um outro texto, outra palavra que Jesus falou sobre o adultério. Eu vou colocar aqui na tela e depois a gente junta as duas passagens para a gente analisar, tá bom? Então tá aí o texto. Mateus capítulo 5, os versos 27 e 28, que nos diz: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não é? Não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar, no caso seria todo homem, né? Todo homem que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Pois bem, se o adultério começa nos pensamentos, então quem é que não comete adultério, não é? Qual é o senhor crente que não comete adultério? Seja ele casado com a sua senhora há, 20, 30, 40 anos. E quando passa uma cocotinha? E aquela irmãzinha, que se atavia, que se veste com uma roupa que marca bem os detalhes do seu corpo, até mesmo no culto, na igreja, e o senhor que é um crente, um senhor já que é um homem de idade, como é que o senhor olha para essa irmã? Como é que o senhor olha para esta irmã? E o que dizer das mulheres comuns? Não estou falando de mulheres crentes, mas de mulheres comuns na rua, talvez no mercado, talvez no transporte público ou em qualquer outro lugar que você se depara com uma mulher e aquela mulher está com uma roupa bem insinuante. Como é que você olha para esta mulher? E o que passa nesse momento na sua cabeça? Pois Jesus disse nesse texto que
todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura. Ora, a intenção impura é a coisa mais fácil de passar pela cabeça da gente, de nós homens, não é? Ou eu estou falando besteira? É. Quantas vezes você olha para uma mulher e diz, nossa, que delícia essa mulher, ai. É claro, é muito comum, é normal acontecer isso. É muito comum as pessoas se deparar com uma mulher muito bonita, mais bonita que a sua, e se sentir atraído de alguma forma. E acaba pensando isso. Mas tá, passou aquele momento, vai embora e tal. E aí, cometeu adultério. Já cometeu adultério. E você sabe qual é a pena do adultério? Lembrando que nesse mesmo capítulo de Mateus, capítulo 5, não é? De Mateus, Jesus deixou bem claro, lá nos versos 17 ao 19, que ele não veio para mudar as leis do pai dele, não é? Não é isso que está escrito? Pois bem, se ele não veio para mudar as leis da Torá, as leis do pai dele, então, qual é a pena? Qual é a pena para o adultério? Qual é a pena que a Bíblia dá para o adúltero, para quem cometer adultério? Basta você ver lá no capítulo 20 de Levíticos. Levíticos, capítulo 20, verso 10. A pena, meus amigos, é o apedrejamento. É apedrejar. Tem que morrer apedrejado. Essa é a pena da morte para quem cometer adultério. Agora imagina, não é? Jesus, ele acrescentou, ele complicou mais ainda. Ele foi além daquilo que já estava escrito. Ele disse, eu, porém, lhes digo, eu, porém, vos digo, que todo aquele que olhar para uma mulher com a intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. E aí, se o camarada comete adultério apenas no pensamento, meu amigo, ele fica livre de ser apedrejado? Ou é só aqueles que consumam o coito, que consumam a relação? Aquele que pensou também não praticou o adultério? Jesus foi bem claro, foi inciso, conciso e ele foi explícito aqui. Ele foi contundente, ele disse aquele que pensar. E isso, meu amigo, e desse tipo de adultério o crente não escapa, tá? Crente nenhum escapa do adultério que se forma no seu pensamento, não é? Olha, você que fica pensando na irmãzinha, pensando na vizinha, não é? Olha lá, crente, você é um adúltero. Olha isso, tá vendo, meus amigos? Então, vamos pular para outra parte. Esse tema, meus amigos, de fato é muito complexo e divide opiniões. Isso porque temos pelo menos 3 grupos que interpretam os versos sobre divórcio e novo casamento de forma distinta. 3 grupos teológicos, tá? 3 grupos. Vamos a eles? O primeiro diz, pode casar de novo em qualquer caso. Em qualquer situação, pode casar de novo. Esse é o primeiro grupo teológico que, estudando a Bíblia, estudando essas passagens que falam sobre divórcio, sobre adultério, sobre casamento, eles dão aí o seu veredito. E eles dizem, pode casar de novo, em qualquer caso. O segundo grupo diz, pode casar de novo somente em caso de viuvez. E só. Ou seja, em casos que uma das partes morre. Entende? Só pode casar de novo se caso uma das partes morrer, vier a óbito. Aí sim, a pessoa está livre para casar de novo. Veja. E o terceiro grupo diz, pode casar de novo em caso de viuvez e nos casos em que a Bíblia permite divórcio da parte inocente. Olha aí, esse aqui já foi mais além, tá certo? Então são esses os 3 grupos teológicos que definem o que fazer em casos de divórcio. Você entendeu? Em casos de divórcio. E essas pessoas, esses teólogos, eles são
os donos da verdade. É eles quem ditam as regras a partir da sua interpretação do que diz os textos da Bíblia. E para isso nós vamos analisar mais alguns textos da Bíblia para a gente poder fechar o nosso raciocínio sobre esse assunto. Vamos ver aqui, amigos, Romanos 7 primeiro e depois alguns versículos mais. Olha o que diz. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei dos judeus, que a lei tem domínio sobre o homem, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. No caso, ele fez uma pergunta aqui. Agora, o verso seguinte vai nos dizer, vamos ver aqui o que vai nos dizer. No verso 2 diz, por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas, se o marido morrer, ela fica livre da lei conjugal. E o verso 3 diz, de modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. O interessante aqui, não é? É que esta lei, ela torna adúltera apenas a figura da mulher e não o homem, não é? Veja como a Bíblia é machista, como a Bíblia é misógina. O autor de Romanos não coloca a figura do homem, mas sim a figura da mulher. E nesses casos, na maioria das vezes, quem mais rompe o casamento se casando com outra, se deitando com outra, é sempre os homens, os maridos, e não as mulheres. Mas a Bíblia, nesse sentido aqui, ela não enxerga isso. Ela não vê o homem como sendo a pessoa que toma essa atitude. Então, o autor de Romanos não coloca a figura masculina como o responsável pelo adultério, mas coloca a figura da mulher. É uma forma de incriminar a mulher, porque a Bíblia é, de fato, preconceituosa, ela é machista, ela o tempo todo ela diminui, ela menospreza a figura da mulher, todo o tempo deixando o homem à vontade. Então, meus amigos, veja, as pessoas, elas ficam presas por causa desses textos. Elas ficam presas, elas se embaraçam nas suas vidas por causa desses textos. Olha, o Paulo que escreveu Romanos é um. Agora, nós vimos que ele falou sobre a lei, mas os crentes de hoje deixam bem claro que não se vive mais o tempo da lei. Então, como é que o crente hoje pode considerar o texto de Romanos 7 ainda válido para resolver essas questões? Como pode? Os crentes que dizem que hoje eles não vivem mais a lei porque Jesus aboliu a lei, não é? Os crentes dizem que eles estão na graça, mas todavia eles aceitam a autoridade de Romanos 7, que está fazendo uma analogia com relação à lei dos judeus, certo? Ele estava falando sobre a lei dos judeus, que ela tinha validade sobre a pessoa enquanto ela vivesse. Mas como é que pode se aplicar esse conceito da lei, já que os crentes estão na graça? Não tem a mínima lógica, não é? Não tem a mínima lógica. Então, amigos, prestem atenção que há uma confusão muito grande. Há uma confusão, uma polêmica muito grande nesse quesito aí. Na questão do divórcio, das leis do casamento, principalmente no que diz respeito à Bíblia, o casamento religioso. Os crentes estão totalmente confusos e não têm uma moral estabelecida. A igreja não consegue estabelecer uma moral para a sociedade a partir de suas
práticas a partir de seus princípios, porque qual é a igreja hoje que vive essas leis? Qual é a igreja hoje que é modelo de moralidade para a sociedade? Qual é? Qual a igreja? Porque existem milhares de denominações, cada uma puxando a brasa para debaixo do seu espeto, não é? Cada uma tem a sua verdade. E no fim, todas estão fora de um padrão. Agora, o Augusto Nicodemos, de novo, voltando à fala dele, ele disse que essa é a vontade de Deus, que o homem se case apenas uma vez. Mas e aí? E se a mulher viver uma vida miserável, espancada, sofrendo a violência do marido, o marido é uma pessoa violenta, uma pessoa maldosa, como é que essa pessoa vai continuar com esse casamento? O engraçado é que Deus, ele quer, segundo a visão do Nicodemos, do Augusto Nicodemos, Deus, ele quer que o homem se case apenas uma vez, não é? Mas o interessante é que ele não faz nada para proteger a figura da mulher, que é a que mais sofre, não é? A figura da mulher é a que mais é desgastada, é a que sofre feminicídio, violências, espancamentos e muitas coisas, não é? Muitos atos violentos. E Deus não faz nada para preservar esse casamento, o que para ele é a coisa mais importante. É mais importante até mesmo do que a vida das pessoas, o casamento. Se a pessoa se divorciar, não sendo por causa de adultério, por causa de relações sexuais ilícitas, como disse Jesus em Mateus capítulo 5, então essa pessoa deve ficar separada até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus. E se Jesus não voltar, claro. E se Jesus não voltar, né, meus amigos? Como é que fica? Aí o pobre vai ficar, né, com o pau na mão. Vai se acabar no canto que nem machado, ou na mão, né, que nem machado, né? Ou vai acabar na mão que nem violão, né? Então, meus amigos, veja o absurdo que a religião impõe sobre a mente das pessoas. A religião, a Bíblia, ela domina, ela controla, ela monopoliza, ela manipula as pessoas e pronto. Tem que fazer o que está escrito ali, entende? Exatamente. Tem que fazer o que está escrito, como diz a Bíblia. Agora vamos ver, meus amigos, alguns testemunhos de alguns crentes aqui, o que foi que eles escreveram sobre essas questões, sobre questões envolvendo casamento, divórcio e novo casamento. Vamos lá. Olha esse aí. Eu não vou revelar o nome dele, não vou colocar o nome dele por uma questão de ética, mas tá, olha aí o que esse crente falou. Por experiência própria, estou separada, é uma irmã, uma evangélica. Estou separada há 12 anos por adultério dele. Deus me disse de várias maneiras que casamento é até que a morte separe. E que, enquanto meu esposo viver, não estou livre para casar novamente. Duro esse discurso, mas a graça de Deus nos basta e é melhor obedecer que sacrificar. Veja o que essa crente está pensando, o que ela está vivendo, ó. Tá vendo? Separada já há mais de 12 anos, não é? E ela continua vivendo separada. Ela disse que o casamento é só uma vez e que enquanto o seu esposo viver, ela não pode casar. Mas isso é um preceito da lei, é o que nós vimos lá em Romanos 7, isso é um preceito da lei. O crente está debaixo da graça. Por que que o crente se mete debaixo desse fardo da lei? Veja o conflito, veja a confusão. Tá vendo aí? Tem sentido? Pois é, meus amigos, é exatamente isso. A Bíblia, ela é o manual de conflitos, o manual de confusões, tá? Bora para o próximo aqui. Olha aí. Olha o que diz este cidadão. Vamos lá. Parece que todas já riram de mim. Parece que todas as pessoas já riram de mim, pois o meu primeiro beijo e a minha virgindade foi aos 24 anos, com a mãe dos meus filhos. Tive um casal de filhos. Hoje a menina está com 14 anos e meu menino com 17 anos. E faço 41 anos amanhã. Mas estou
há 13 anos separado e sem contato com nenhuma mulher. Casamento para mim é apenas uma vez. Deus é bom o tempo todo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então veja, se todo casamento é de Deus, por que que as pessoas se separam? Augusto Nicodemos diz que todo casamento é de Deus. E por que que as pessoas se separam? Se todo casamento é de Deus. Se é uma instituição que foi Deus quem iniciou, foi Deus quem organizou, é uma instituição divina, foi Deus quem instituiu o casamento, então não era para ter fim, não era para acabar. Estou falando besteira? Não era para acabar. Mas o problema é que nada é para sempre, meus amigos. Nada é para sempre. Entende? É uma grande leseira, uma grande idiotice das pessoas achar que o casamento é um só e que deve ser para sempre. Olha, eu como um cético, naturalista, um racionalista, eu penso o seguinte: eu casei uma vez, me divorciei e não caso mais, não quero casar mais. Eu tenho a minha namorada, mas não sou casado. Agora presta atenção. Presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui para finalizar o vídeo. Meus amigos, se você acha que o casamento é importante para você, então case-se. Agora, se você acha que casamento é um problema, ok, também, permaneça livre. O importante é você viver a sua consciência. É viver aquilo que é melhor para você. Agora, o crente muitas vezes casa porque ele está debaixo de um jugo sistemático da religião onde ele está congregando. Tem que casar para poder batizar, para poder participar de Santa Ceia, para poder assumir cargos ministeriais. E aí ele se casa. E muitas vezes esse casamento não é aquilo que ele esperava, né? Dependendo das circunstâncias que envolve o casamento, né? Não é aquilo que se esperava. E aí é um grande problema, é um problema gravíssimo e acaba na merda, como muitos casamentos que acabam na merda. E os que não acabam, que não se divorciam, ficam vivendo de aparência, ficam vivendo por conveniência, por causa de alguma questão importante para um ou outro, entende? Então, meus amigos, a religião ela é realmente complicada demais e ela quer o tempo todo controlar a vida das pessoas. Agora deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, o que você achou, o que você pensa, deixe aí nos comentários desse vídeo, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, amigos.